Muito bem, sejam muito bem-vindos mais uma vez, Like Concurso com vocês. Administração de recursos materiais ou gestão de recursos materiais, não importa o nome que esteja aí no seu edital. No fim das contas, a finalidade é a mesma, tá ok? Mas vamos lá. Classificação de materiais, parte 1. Professor, parte 1, por que eu fazer parte 1, né? Porque eu tenho algumas classificações, né? Classificações em materiais que são importantíssimas, tá? Que são duas classificações, né? A chamada curva ABC e que também princípio de Pareto pode ser chamado, né? A gente vai entender isso quando a gente fazer um módulo específico, é tão importante. Eu vou fazer um módulo específico e a classificação XYZ também, tá? Então, eu vou fazer 2 módulos especiais para esse tipo de classificação, tá? Então, aqui a gente vai ver os conceitos gerais de classificação de materiais, tá bom? Vamos lá. O que é essa classificação de materiais? Então, primeiro vamos ver quais são os atributos e etapas da classificação de material. Vamos lá, acompanhem comigo aqui, ó. Nas diversas organizações, sejam elas públicas ou não, os materiais são classificados segundo os mais diversos critérios. Viana, em 2011, nos traz a seguinte conceituação preliminar sobre classificação. A classificação é o processo de aglutinação de materiais por características semelhantes. Interessante, ó. Ah, é, professor? Sim, características. Material de expediente, opa, material de escritório. Material perigoso, material perecível, que perde a validade. Eu vou poder misturar esses materiais? Não. Material explosivo, posso colocar do lado de um fogão, por exemplo? Não, de jeito nenhum. Então tem que ter cuidado. Por isso eu preciso classificar os materiais de forma correta, principalmente para quê? Para que eu acondicione eles da forma correta também, tá? Não só isso, tá? Aí, no caso da curva ABC, por exemplo, o nível de importância econômica, né? Aqueles materiais mais caros, que são em menor quantidade, eu classifico ele como material A, aqueles intermediários como material B, e aqueles que não têm valor econômico muito alto, em grande quantidade, como C. Tá? Eu também posso classificar os materiais conforme a sua criticidade. Criticidade, que é a classificação XYZ. Né? O que é um material crítico, professor? Só para antecipar. Material crítico é aquele que, se eu bobear, ele prejudica a minha organização. Se eu bobear, não. Ou ele é muito caro, ou ele é muito grande, ou ele é muito pesado, ou ele é muito difícil de achar, ou ele tem um fornecedor só, ou ele é importado. Então, qualquer tipo de material que eu tenha algum tipo de dificuldade, ou para guardá-lo, ou para adquiri-lo, eu classifico ele como crítico, né? E dentro da classificação XYZ, o X é o menos crítico, o Y é o mais ou menos crítico e o Z é o mais crítico, tá ok? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com essas duas classificações aí, tão importante que eu estou prometendo para vocês que eu vou gravar um módulo só para a curva ABC e um módulo só para a classificação XYZ, tá? Por isso que essa é a aula parte 1. Então vamos lá então, né? Então os dados que advêm da classificação servem de informação gerencial ao administrador de materiais que se torna capaz de voltar sua atenção a determinadas categorias de materiais, né? Que dão uma certa importância, ao invés de tentar em vão lidar com uma infinidade de itens de materiais sem que eles estejam o quê? Classificados. Se uma classificação de materiais é bem definida, seria quase impossível o gestor de materiais administrar os seus estoques. Então, sem uma classificação de materiais bem definida, seria impossível esse administrador ou gestor de materiais administrar esses estoques. Atributos de classificação de materiais segundo Viana. Atributos de classificação. Então, são 3 atributos. 3 atributos.
Professor, o que são esses 3 atributos, né? Então, um sistema de classificação deve possuir determinadas qualidades ou atributos que tornem satisfatório. Para Viana... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. São 3 atributos de um bom sistema de classificação. Quais são eles? A abrangência, a flexibilidade e a praticidade. Então, vamos lá. Eu tenho que classificar os materiais levando em consideração esses 3 atributos. A sua abrangência, a sua flexibilidade e a sua praticidade. Professor, como é que a gente vai colocar isso aqui, né? Eu vou botar um esqueminha para vocês, né? PAF. PAF? PAF. Né? Nós temos lá o P de praticidade. Nós temos o A de abrangência e temos o F de flexibilidade. Então, o PAF que você tem que guardar. Então, quais são os três quesitos, né? Quais são os 3 atributos, segundo Viana? A abrangência, né? Flexibilidade e a praticidade. Então, o que é a abrangência? A classificação deve abordar uma série de características dos materiais, caracterizando-os de forma abrangente, aspectos físicos, financeiros, contábeis e entre outros. Então, na abrangência, eu vou ver como que eu vou categorizar de forma abrangente. Ó, materiais financeiros, relacionados à contabilidade, físicos, materiais pequenos, materiais grandes. Então, isso é conforme o quê? A abrangência, as características desses materiais. Ó, expressão-chave, as características desse material. Uma boa classificação tem que levar em consideração também a flexibilidade. Então, um sistema de classificação flexível é aquele que permite interfaces entre os diversos tipos de classificação, de modo a obter uma visão ampla de gestão de estoques, enquanto a abrangência tem a ver com as características do material, a flexibilidade refere-se à comunicação entre esses tipos de classificação. Então, só para frisar aqui, a abrangência vai ver o quê? As características. E a flexibilidade é ver o quê? A comunicação que existe, a relação que existe entre os materiais, né? Bem como a possibilidade de adaptar e melhorar o sistema de classificação sempre que desejável, né? Então, ele não pode ser um sistema difícil. É isso que quer dizer a flexibilidade. É um sistema que eu posso alterná-lo ali de forma que seja mais prático, né? Aí o praticidade, ó, que é a sequência. Então, a praticidade, a classificação deve ser simples e direta, sem demandar do gestor procedimentos complexos. Ainda deve prover informações objetivas, né? Então, vamos lá. Uma boa classificação, ela tem que levar em consideração a abrangência, a flexibilidade e a praticidade da classificação. Vamos ver um quadrinho aqui, né? Lá temos da ENAP. O quadro a seguir traz um exemplo de como tais atributos relacionam-se com a situação real da classificação de materiais. São atributos da classificação de materiais. A abrangência. O que é a abrangência? Material de consumo ou permanente? Material acabado
dimensão dele, tamanho, forma de apresentação, acondicionamento, isso é a abrangência dele. Flexibilidade, material de estoque ou não, material crítico ou não, material na curva ABC, XYZ, flexibilidade. Praticidade, ó, utilização de códigos simples, né? Características deles, números, medições, formas de apresentação, cabeça, sextavada, rosca inteira, classe de resistência 8.8, esse é o parafuso. Acabamento, bicromatizado, acondicionamento, embalagem original de fábrica com identificação e qualidade de material. Então, eu tenho que levar em consideração a abrangência, a flexibilidade e a praticidade do material para bem classificá-lo. Ok? Muito bem. Não confundir nossos atributos, os 3 atributos, né, com as etapas de classificação de materiais. Aí é um pouquinho maior as etapas, né? As etapas, assim, né, além dos atributos de um sistema de classificação, né, que são aqueles 3 que a gente viu, há de se abordar as etapas ou princípios que regem a classificação de materiais conforme listado a seguir. Tá? Então, além dos atributos, nós temos o quê? As etapas. Etapas de classificação de materiais. A catalogação, catalogar, registrar. Simplificação, né? Simplificação de materiais. Se eu tenho 2 materiais que têm a mesma finalidade, eu vou usar só um, tá? Isso que a gente vai ver. Especificação, especificar o material. Normalização, ou seja, as normas, né? Padronização, padronizar é importantíssimo, né? E codificação desse material, né? Codificação é um assunto que a gente vai tratar também com uns detalhezinhos aí numa aula específica, pequenininha, mas é interessante você conhecer algumas formas de codificação, tá ok? Professor, como é que eu guardo essas etapas de classificação? Não confundir com os atributos. Atributos são 3, as etapas são 6. Professor, qual foi o esqueminha que o senhor arrumou aí para a gente guardar as etapas? Cassino, Espaco, ou espaço, né? Você pode até usar uma cedilha aí no seu mnemônico, né? O cassino, né? Cassino, lembra de um cassino? Ele é um espaço. Ah, professor, e o que tem a ver aí com as letrinhas aí, né? Catalogação, né? Simplificação, normatização, não é isso? Normatização. O que eu tenho mais? Especialização, né? Especialização, vamos ver lá, ó. O que é o P? Padronização e codificação. Especialização, padronização e codificação, né? Então, esse é o mnemônico para você guardar aí as 6 etapas de classificação. Então, o que é a catalogação? Vamos junto aqui. Catalogação é o arrolamento de todos os itens de materiais existentes em estoque, permitindo uma ideia geral do conjunto, né? É catalogar esses materiais que eu tenho, é registrar. Simplificação, já caiu questão sobre isso, acho que eu até trouxe uma questão sobre isso. Simplificação, redução da diversidade de itens de materiais em estoque que se destinam a um mesmo fim. Olha só, caso existam 2 itens de material que são empregados para a mesma finalidade, com o mesmo resultado, indiferentemente, opta-se pela inclusão de apenas um no catálogo de materiais. A simplificação é uma etapa que antecede a padronização. Muito bem. Professor, como que caiu na prova que o senhor está falando aí a questão sobre simplificação? Ele dava um exemplo lá num hospital, eu tinha 2 medicamentos, o medicamento A e o medicamento B. Um paciente tomou o medicamento A, curou. Curou não, melhorou. Ele tomou o medicamento B, também melhorou. O que o hospital fez então? Em vez de eu ficar usando medicamento A e B, eu vou usar apenas um, porque ó,
Quando eu tenho dois que têm a mesma finalidade, né? Isso aí não pode levar em consideração. O exemplo era o hospital, né? Que fase, né? Que etapa da classificação é? A simplificação, tá? Quando eu tenho dois ou mais materiais que têm a mesma finalidade e eu opto por um, né? Eu estou fazendo o quê? A simplificação. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019, edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. Ok? Identificação ou especificação, descrição minuciosa do material, possibilitando a sua individualização em uma linguagem familiar ao mercado. Então, é especificação ou identificação. Normalização, estabelecimento de normas técnicas para os itens de material em si ou para o seu emprego com segurança. Pode-se dizer que a normalização de itens de material é necessária para a construção da padronização, é o próximo passo, em sua completude. Um exemplo de material a ser normalizado ou normatizado são os medicamentos. A bula é, nesse caso, o produto final da normalização. Então, a bula do medicamento é a norma, né, as regras ali. Para outros tipos de materiais, a entidade oficial de normalização no Brasil é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Há de se ressaltar que nem todos os materiais carecem de normalização, né? Então, isso é questão de prova. Tá ok? Muito bem. Então, vamos ver aqui padronização. Então, a padronização, a partir dessa normalização, né? Simplificação também, catalogação, é a uniformização do emprego e do tipo do material. Facilita o diálogo com o mercado, facilita o controle, permite intercambiabilidade de sobressalentes, né? Ou demais materiais de consumo, peças, cartuchos de impressora, padronizadas, bobinas de fax. Desde que eu tenha uma padronização dentro da minha organização, eu consigo adquirir esse material com a maior facilidade, porque já está padronizado, não precisa ficar escolhendo de novo, já padronizei. Ok? E a codificação, que é um assunto importantíssimo, cai bastante em prova codificação, tão importante que a gente vai dar um destaque maior nele em um módulo também. Codificação é a atribuição de uma série de números ou letras a cada item de material, de forma que essa informação, compilada em um único código, representa as características do item. Cada item terá, assim, um único código. Digitei o código lá do apagador de quadro, vai estar lá 77831. Da minha instituição, isso é o quê? Apagador de quadro. Então, cada instituição vai ver o quê? Qual que é a forma ideal de se utilizar uma codificação. Eu tenho a codificação decimal, que ela é só números, tem a codificação numérica, eu tenho a codificação alfanumérica, aquela que usa letras e nome, né? Eu tenho o dígito verificador, então a gente vai dar uma aula específica sobre codificação, que é importante, tá ok? Então, só ressaltando aqui, o Cassino, né? Cassino, Spaco, catalogação, simplificação, normalização, especialização, né? Padronização e codificação, né? E codificação, especificação, né? Especificação, padronização e codificação. Cassino, Spaco ou espaço, né? Como você queira aí guardar essas 6 etapas da classificação, tá ok? Vamos lá.
Importante observar de que na rotina operacional de uma organização, nem sempre todas as etapas de classificação de materiais serão necessárias. Importantíssimo, tá? Qualquer questão que falar que as 6 etapas elas são imexíveis, né, ou que elas não podem ser alteradas, é falso, né? Então, nem sempre todas as etapas de classificação de materiais serão necessárias. Ao adquirir um produto já padronizado, por exemplo, basta a sua especificação e posterior codificação. Ele já está padronizado, né? Não vou ter que catalogar, simplificar, porque se já está padronizado, como é que eu vou simplificar? Né? Se eu já simplifiquei e padronizei, é só o quê? Ir lá e comprar aquele material que já está padronizado, né? Ok? Então, as etapas, elas não são imexíveis, elas são sim, né, dependendo da estrutura da organização e a forma que ela atuar, elas podem ser alteradas sim, e nem sempre utilizar todas, tá ok? Muito bem, vamos lá. Olha só, agora nós vamos entrar o quê? Tipos ou critérios de classificação. Então vamos lá, ó, professor, o que eu não posso confundir? Voltando lá atrás, ó. Voltando lá atrás, para você não esquecer, ó. Eu não posso confundir atributos, que são 3, com etapas, que são 6, e não necessariamente eu vou usar 6, com os tipos de classificação de materiais ou critérios de classificação de materiais. Tá ok? Então, você tem que fazer essa segmentação dessas três áreas dentro de classificação de materiais, tá ok? Muito bem. Vamos ver, então, alguns tipos e critérios de classificação, né? Vários são os tipos de classificação de materiais, né? Determinados em função das informações gerenciais desejadas pelo gestor de materiais. Então, dependendo, se o cara, eu quero que uma classificação me dê quais são os materiais mais relevantes da organização, curva ABC. Eu quero que uma classificação me dê se o material é crítico ou não, né? Classificação XYZ. Eu quero que classifique por periculosidade, por perecividade, né? Por N fatores aí que eu posso classificar. Então, quem vai determinar, então, por questão de concurso só, quem vai determinar o tipo ou critério de classificação? As necessidades da organização, tá? Então, os principais tipos, né, a gente não consegue exaurir todos eles, porque alguém pode inventar um novo tipo, né? Mas o que está na doutrina. Primeiro, possibilidade de fazer ou comprar. Professor? Então a organização pode ficar na opção ali de fazer ou comprar? Sim. Então, essa classificação tem por objetivo prover a informação de quais materiais poderão ser produzidos internamente pela organização e quais deverão ser adquiridos no mercado. As categorias de classificação podem ser assim listadas: materiais a serem produzidos internamente, tem lá a sua classificação; materiais a serem adquiridos; materiais a serem recondicionados ou recuperados, né, internamente; materiais a serem produzidos ou adquiridos. Depende de análise caso a caso pela organização. Então, uma das classificações possíveis é classificar o material, se eu vou adquiri-lo ou se eu vou conseguir fazê-lo dentro da organização. É um tipo de classificação. Então, a decisão sobre produzir ou adquirir um item de material no mercado é tomada pela cúpula da organização, considerando os custos e a estrutura envolvida. Nesse contexto, há duas estratégias possíveis. Quais são as estratégias? Se eu vou adquirir ou se eu vou fazer os meus itens aqui. É a verticalização e a horizontalização. Vamos entender. O que é a verticalização? A verticalização produz-se internamente tudo que puder. Ou tenta se produzir, né? É verticalização interna. Horizontalização. Compra-se de terceiros, né, o máximo de itens que irão compor o produto final. Terceirizo, né? Coloco isso na minha cadeia de suprimento, coloco isso dentro da minha logística, tá?
Então, a verticalização é quando eu produzo os meus próprios itens, tá? E quando eu compro os itens de outros, de terceiros, né? O máximo de itens, né? Eu chamo de horizontalização, tá ok? Por que que é verticalização e horizontalização, professor? Só para você entender, né? A organização, geralmente, ela tem apesar que tem, né, organizações que são horizontalizadas, né? Então, ela obedece o quê? O organograma. E a horizontalização é que está vendo o quê? Está vindo de fora. Está vindo de fora para alimentar o quê? A minha organização. Está vindo lá de fora. Ela não está na minha estrutura verticalizada. Ela está vindo de fora de forma horizontalizada. Tá ok? Professor, o que pode cair dessa decisão de produzir ou não produzir o material, né? Então vamos ver o quadrinho aqui que faz a comparação as vantagens e desvantagens, né, da verticalização ou da horizontalização. Vamos lá, vantagens da verticalização. Independência de terceiros, não dependo de outros, tá? Eu mesmo consigo. Maiores lucros, né, porque eu estou produzindo, né, em tese, né, pode ser. Manutenção de segredos sobre a tecnologia própria, né? Você acha que a Coca-Cola vai terceirizar o xarope dela? Não, né? Ela não vai. Ela vai tentar produzir o máximo possível dentro da sua estrutura, tá? Por quê? Manter o segredo. Garantia de flexibilidade na empresa é uma vantagem da horizontalização. Garantia de flexibilidade. Eu posso trocar de fornecedor, por exemplo. Menores custos, não há despesa de criação nas estruturas internas. Então, ó, não confundir, né, poder ter maiores lucros com menores custos. Então, quando eu conseguir ter esses custos menores, pode ser que eu tenha também o quê? Um lucro até maior. Então, essas são as vantagens ou da verticalizada ou da horizontalizada. Desvantagens, perda de flexibilidade, né, que eu fico engessado só na minha empresa, e maior investimento, maior custo. Eu vou ter que ter uma estrutura, pessoas para isso. Desvantagem da horizontalização. Perda de controle tecnológico, está lá no terceiro, né? Eu não tenho controle. Dependência do terceiro, logístico, né? De entregar. E lucros menores, né? Eu não consigo agregar maior lucro aí, porque eu vou ter que pagar parte do meu lucro para quem? Para o terceiro lá. Tá ok? Então, isso aqui cai em prova, tá? Vantagem e desvantagem da verticalização e da horizontalização. Verticalização, produzo os meus materiais de forma interna. Horizontalização, um terceiro produz esses materiais para mim. Ok, vamos lá. Vamos agora ver uma classificação por demanda. Por demanda, tá? Como assim classificação por demanda, professor? Eu posso ter os materiais de estoque e os materiais não de estoque. Como assim materiais de estoque? Aqueles que eu não estoque e aquele que eu estoco. Então, os materiais de estoque, né, conforme a demanda, são os materiais que, dada a previsibilidade de demanda pela organização, devem ser mantidos em estoque. Eu tenho certeza que eu vou utilizar. Então, caneta eu tenho que ter. Caneta eu uso todo dia. Agora, são materiais que, dada a imprevisibilidade da demanda, se eu vou ter ou não, não tem necessidade de estarem em estoque, né? Então, lembrando, né, que estoque gera o quê? Custo na organização. Ah, é um pé de pato. Para que eu vou querer um pé de pato? Não sei. A minha organização nem tem mergulhador, então não tem que ter no estoque. Ah, não, um dia um servidor lá precisou de mergulhar para pegar uma ostra, sei lá o quê, né? Alguma coisa que eu tinha lá que produzir. Vou lá e compro um pé de pato para usar, não preciso ter ele no estoque, né? O exemplo aqui é muito esdrúxulo para você poder entender, né? Então, conforme a demanda, eu posso ter materiais de estoque e materiais de não estoque, tá ok? Não de estoque. Então, no caso de materiais não de estoque, quando verificada a sua necessidade, inicia-se aqui um processo pontual de aquisição. Observação: as classificações apresentadas a seguir são atinentes exclusivamente aos materiais de estoque, que são mantidos nos almoxarifados das organizações, tá? Então, vamos deixar bem claro, né? Que são o quê? As classificações aqui são
que estão mantidos no almoxarifado, né? Então, são os materiais para a utilização. Por aplicação na organização, eu posso ter matéria-prima. O que é matéria-prima? Substância que toma parte do processo da produção, incorporando-se fisicamente ao produto final. Então, isso eu classifico como matéria-prima, conforme a aplicação. Então, matéria-prima que vai dar sustentação para fazer o quê? Para criar o produto. Produto intermediário ou em processamento. Produto que tornará parte do produto final. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Tem que acha alteração em suas propriedades físicas ou químicas. Então eu tenho um subproduto, né? Ele é um componente, né? Um componente é um volante, aqui é o exemplo, né? Produzi aqui, fiz a borracha, né? Que é a matéria-prima, estou construindo. Produto final ou acabado, né? Produto que representa o objetivo final da organização, estando pronto para ser comercializado. Exemplo, aqui nós temos um carro. E dentro dessa classificação por aplicação, eu tenho o chamado material auxiliar, material utilizado no processo de fabricação, produção, sem que se incorpore ao produto final. Ele é essencial, eu utilizo ele, mas ele não vai fazer parte do produto final. Então, essa classificação por aplicação na organização, ok? Classificação por periculosidade, né? Materiais perigosos são aqueles que oferecem risco, em especial durante as atividades de manuseio e de transporte. Nessa categoria estão inseridos os explosivos, líquidos e sólidos inflamáveis, materiais radioativos, corrosivos, oxidantes e etc. Né? Materiais radioativos também, né? Materiais radioativos e corrosivos, oxidantes, etc. Então eu chamo de material perigoso. Eu tenho que ter um cuidado especial? Tem, por isso que eu classifico ele como que? Por periculosidade. Ele é perigoso, né? Se eu não acondicionar ele de forma correta, né, vai acontecer algum BO. Se eu não transportar ele de forma correta, também vai dar algum problema, ok? Então, é uma classificação importante. Por perecividade. O que é um produto perecível, né? É aquele que vence. Tem que ter algum cuidado com ele? Tem. Então, ele tem que ser classificado? Tem, lógico. Trata-se de uma classificação que leva em conta a alteração das propriedades físico-químicas do material. Gêneros alimentícios, vacinas, materiais para testes laboratoriais, entre outros, são considerados perecíveis, já que estão sujeitos à deterioração e à decomposição. Viana, em 2011, em uma visão abrangente, arrola diversas razões passíveis de ensejar a classificação de um material como perecível. Por quê, né? A gente vai ver aqui, ó. Por ação higroscópica, né? Por limitação do tempo, né? Alimentos, remédio. Por instável, né? Ele tem que ser, se eu deixar ele ali fora do lugar, ele sai fora. Por contaminação por água, né? O óleo de transformadores, por exemplo. E por contaminação por partículas sólidas, né? A graxa, pensou? Entrar poeira nela ali. Então, é uma das formas. Tem mais? Tem mais. Por ação da gravidade, né? Eixos de grande comprimento, né? Por queda, colisão ou vibração, o cristal quebrou, perecível. Pela mudança de temperatura,
né? A temperatura ela faz com os corpos. Aumenta e reduzem. Pela ação da luz, por ação de atmosfera agressiva, né? Ácido, na chuva ácida. Peça de ação de animais, né? Ratos, insetos atacando, né? Então, essas são as formas de perecividade, né? Perecível, né? Perde-se a sua característica original. Ainda temos, por importância operacional, né? A classificação XYZ, né? Por importância, por criticidade. A gente vai ter um módulo especial, mas vamos lá. Ó. A classificação XYZ avalia o grau de criticidade ou de imprescindibilidade do item de material nas atividades desempenhadas pela organização. E também temos a classificação por valor de demanda, a famosa classificação ABC. As campeãs de cair em concurso, a XYZ e a classificação ABC. ABC, o método da curva ABC, ou princípio de Pareto, ou ainda curva 80-20, né, os nomes que eu posso usar. A gente vai entender o que é o princípio de Pareto na aula específica. Tá? É uma ferramenta segundo a qual os itens de material em estoque são classificados de acordo com a sua importância, geralmente financeira. Money. Money. Ok? Então vamos resolver algumas questãozitas aqui para a gente poder fechar esse primeiro bloco aí de classificação de materiais, que é um assunto importantíssimo, tá? Professor de questões de prova, o que mais cai sobre a administração de recursos materiais? Classificação de material é campeão. Vamos lá. Em relação à administração de recursos materiais, julgue os itens a seguir, considere a seguinte situação hipotética. Em um hospital, o médico de plantão, em 13 de 10 de 2010, prescreveu o medicamento A para determinado paciente. E em 14 de 10 de 2010, um segundo médico prescreveu para o mesmo paciente, embora não tenha havido qualquer alteração em seu quadro clínico, o medicamento B. Então, o mesmo paciente recebeu o medicamento A e o medicamento B, que apresentam a mesma indicação e o mesmo efeito do medicamento A, no caso do B. Nessa situação hipotética, do ponto de vista exclusivo da gestão de materiais ou de administração de materiais, a adoção de apenas um dos medicamentos pelo hospital facilitaria a sua normalização. Primeiro, quando eu tenho dois e eles têm o mesmo efeito exclusivo, estou fazendo o quê? A simplificação. Então, se tivesse simplificação, estaria certo. E se tivesse padronização, também estaria certo. Veja só o final da frase, ó. Apenas um dos medicamentos pelo hospital facilitaria o quê? A sua padronização. Mas como se chama esse ato de fazer isso aqui? Simplificação. Então essa aqui é a simplificação. Simplificação é o quê? Eu tenho dois materiais e eles têm o mesmo efeito. No caso aqui deu o exemplo do remédio, né? Tendo o mesmo efeito, eu seleciono um deles e estou fazendo o quê? Uma simplificação. Fazendo a simplificação, eu posso fazer o quê? Uma padronização. A partir daí, eu tendo esse material padronizado, você lembra? Eu não preciso nem mais catalogar, eu não preciso mais nem especificar, porque ele está o quê? Padronizado. É só ir lá codificar. Né? Até especificar também, né? Eu vou lá e adquiro, porque ele está o quê? Padronizado. Então, essa questão de número 1, ela é o quê? Errada, né? Errado, gabarito errado. Olá, questão de número 2. Questão número 2, na tela. O estabelecimento de grupos ou famílias de materiais, de acordo com a sua utilidade, natureza, função, ou no atendimento de objetivos específicos da organização, é denominado o quê? O estabelecimento de grupos ou famílias de materiais, de acordo com a sua utilidade, natureza, função ou atendimento de objetivos específicos da organização, é denominado de classificação de materiais. Letra D. Também é um entendimento, tá? A classificação é para estabelecer grupos ou famílias de materiais de acordo com a sua utilidade, natureza, função. Ou segundo Oviana, né? Segundo a sua abrangência,
a sua flexibilidade e a sua praticidade, tá ok? É no mesmo sentido aqui, tá bom? Então, questão de número 2, letra D de dado. Muito bem. Lá no nosso site nós temos aulas 0800, né? Aulas grátis. Temos o nosso guia de estudo, nosso personal coach, bancos de questões. Nosso telefone WhatsApp é 65999719373, é o WhatsApp. Entre em contato aí, né? Para a gente poder se interagir, né? E se você gostou dessa aula, eu espero que você avalie ela de forma positiva, que nos auxilia aí a continuar vibrantes, fortes e acreditando que você vai passar no concurso. E eu, particularmente, acredito que você vai passar no concurso, tá ok? Qualquer pessoa tem condição de passar no concurso. Eu já passei em concurso, né? Tem um histórico bacana aí com concursos, 14 concursos na minha vida, né? Eu já passei aí, mas não estou aqui para falar da minha pessoa, mas eu tenho condições de te passar aí o mapa da mina de como se passar em concurso, tá ok? Eu já fracassei em muitos concursos e tive sucesso em alguns concursos, então com esses fracassos e sucessos eu tenho condição de trilhar um caminho aí com vocês aí, tentando facilitar a sua vida. Como eu sempre digo também, não é preciso ser doutor em matéria nenhuma em concurso, né? Basta saber se é a letra A, se é a B, se é a C, se é a D, ou se é a E, ou se ela é certa ou errada, dependendo da banca. É isso, gente. Tem gente que quer se aprofundar demais nas matérias e fica patinando, não é assim que funciona. Quem passa em concurso é aquele que consegue ver o maior número de situações, o maior número de matérias no menor tempo possível. Professor, qual que é a matéria mais importante do concurso? Todas as matérias são importantes. Português cai em todo concurso, né? Assim como qualquer matéria que esteja sendo cobrada no seu concurso, todas elas, eu considero que elas têm um nível de importância muito próximo. Lógico que tem matérias que podem ter um peso maior, tá? Mas quem passa em concurso é o aluno mediano. Nem é aquele nota 10 em uma matéria, é aquele que consegue tirar nota 7 em todas as matérias, esse consegue passar no concurso, tá ok? Espero que tenha gostado dessa aula. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima. E Ele há de permitir essa próxima. Tchau! Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019, edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.